Boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão ordinária número 11 de 2026 do Conselho Superior da Agergs. Saúdo conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheiro Alexandre Porce, que nos acompanha online, nosso diretor-geral, Carlos Alvim, demais diretores, servidores, assessores que acompanham presencialmente aqui no plenário, assim como todos que acompanham online a nossa sessão. Informo também que a conselheira Luciana Luso de Carvalho não vai participar da sessão hoje, informou previamente que não vai conseguir, por questões pessoais, participar da sessão. Passamos ao item número 1, aprovação das atas. Nós temos para pautar, para deliberar sobre as minutas das atas 5, 6 e 7 de 2026. Eu revisei todas elas, já passei para a assessoria, não sei se algum conselheiro tem alguma observação, podemos considerá-las aprovadas? Presidente. Pois não. Assim, ó, relativamente à ata número 5, ser uma ata muito relevante, onde tomamos uma decisão que tende a ter repercussões na casa, eu solicito que essa ata seja levada à aprovação quando da presença da conselheira Luciana, porque ela tem uma participação relevante nesta sessão em particular. Então, eu votaria pela aprovação das demais e sugeriria que esta ficasse para que na próxima sessão, na próxima quinta, que nós temos sessão, né? Sim, temos sessão na extraordinária. Isso. Na quinta-feira nós apreciaríamos a ata número 5. É como eu gostaria de considerar, presidente. Perfeito. Eu acato a sua colaboração, sua sugestão, conselheiro Giuliani. Então, presidente, pois não, conselheiro Porce. Referente às atas 5 e 6, só registrando que eu estava em férias e em relação a 7, da minha parte está aprovado. Ok, obrigado, conselheiro Porce. Alguém mais tem alguma observação? Então podemos considerar aprovadas as atas número 6 e 7, com as observações que eu passei para a assessoria, e a número 5, então, de forma prudente, vamos aguardar a manifestação da conselheira Luciana. Passamos, então, para o item número 2, matérias, item 2.1. Análise do processo número 000-667-3900-257, que trata de recursos das empresas Becker Transportes e F. Andrés aos autos de infração número 11 de 2025 e 12 de 2025. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheiro revisor Algir Lorenzon. Então, passo nesse momento a palavra para o conselheiro Porce para que prossiga, né? Na verdade, esse processo já esteve na pauta da sessão passada e foi retirado de pauta, né, pelo que eu me lembre, e agora, então, estamos retomando, então, para que o conselheiro relator Porce possa dar continuidade ao processo. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiros, todos presentes. Dando início, então, à leitura do relatório, trata o presente expediente de recurso aos autos de infração número 11 e número 12, 2025, emitidos em 16 de julho do mesmo ano pela Diretoria de Transportes e Mobilidade da Agência para as empresas Dayana Almeida do Evangelho, Becker Transportes e F. Andrés e Companhia Limitada, respectivamente. Os autos decorrem de fiscalização realizada para avaliar os procedimentos de operação na travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. Os apontamentos da equipe de fiscalização foram registrados em 2 relatórios de fiscalização. No relatório DTM número 18, 2025, referente à fiscalização na Becker Transportes, foram apontadas 3 não conformidades, 3 determinações e 2 recomendações. No relatório DTM número 19, 2025, referente à fiscalização na F. Andrés e Companhia, foram apontadas 3 não conformidades, 3 determinações e 3 recomendações. Foram ainda emitidos os respectivos termos de notificação.
Após análise das manifestações apresentadas pelas empresas notificadas, o diretor de Transportes e Mobilidade decidiu, abre aspas, com fundamento no regimento interno da AGERGS, pela lavratura do auto de infração, fecha aspas, em razão da não comprovação das não conformidades 1 e 2 para Becker Transportes e da não conformidade 1 para F. Andrés, uma vez que foram consideradas insatisfatórias as alegações apresentadas. Segue o resumo das não conformidades mantidas. Não conformidade 1. Os horários da travessia de veículos entre Rio Grande e São José do Norte estão determinados pela Portaria Conjunta CELT-AGERGS número 2. Durante a fiscalização foi realizada a fiscalização presencial do cumprimento de horários. Foram constatados descumprimentos de horários, sendo que a portaria não permite tolerância. Não conformidade 2. Não é disponibilizado banheiro químico em São José do Norte. Conforme as infrações, enquadramento legal e dosimetria apresentadas nas exposições de motivos para os autos de infração, ficou estabelecida a aplicação de penalidade de advertência para ambas as empresas. Oficiadas das decisões, as autuadas protocolaram tempestivamente seus recursos. A F. Andrés apresenta sua defesa indicando que as razões da lavratura do auto não se sustentam. Argumenta, em síntese, que a portaria conjunta trata dos horários de partida da embarcação, não dos de chegada, e que as imagens anexadas ao relatório registram somente o horário de chegada, não havendo infração configurada. Assim, o auto de infração atenta contra os preceitos constitucionais contidos no artigo 5º artigo 5º, inciso 55, porquanto, ao não indicar os dias e horários supostamente cujo cumprimento teria sido realizado com atraso, não só dificulta, mas muito mais do que isso, impede a apresentação da ampla defesa. Por fim, requer que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração número 12/2025, tornando-o insubsistente e, por vias da consequência, seja extirpada a multa aplicada. A Becker Transportes, em sua defesa, não nega a ocorrência de atrasos pontuais, porém, abre aspas, não por má gestão ou negligência, mas sim por fatores estruturais alheios à sua vontade, conforme amplamente é comprovado nos autos do processo SEI, número 000-35-039-0025-1, instaurado junto à própria AGERGS, fecha aspas. Apresenta as seguintes razões. A empresa demonstrou que desde 2024 enfrenta graves dificuldades de navegabilidade no canal Miguel da Cunha, em razão de assoreamento severo e prolongado em virtude das enchentes, que impede o tráfego simultâneo de embarcações nos sentidos opostos, obrigando-as a aguardar a passagem para evitar cruzamentos em área crítica. Logo, punir a empresa por atraso decorrente de fato notório, reconhecido pelo poder público e fora do seu controle, viola frontalmente os princípios da legalidade, razoabilidade e do devido processo legal material, consagrados no artigo 2º da Lei nº 9.784/99. Quanto à infração relativa à ausência de sanitários dos terminais, indica que tal imputação carece de fundamento jurídico válido, haja vista que as embarcações operadas pela empresa já são equipadas com sanitários funcionais de uso comum e sob responsabilidade direta da operadora, cumprindo, portanto, a parte da exigência legal pertinente à estrutura móvel. A empresa não detém a posse, domínio, concessão de uso nem responsabilidade legal pela infraestrutura terrestre dos terminais hidroviários, razão pela qual não poderia realizar qualquer obra ou instalação permanente nos locais. Indica ainda que a própria análise interna da AGERGS reconhece que a conduta da concessionária é moderada, que não há evidência de prejuízo aos usuários e que o tema demanda regulamentação específica futura. Assim, a responsabilização da empresa, sem que esta tenha meios legítimos ou técnicos para atender a obrigação, configura sanção desproporcional e carente de base contratual e normativa concreta. Diante do exposto, requer a.
o conhecimento e acolhimento da defesa administrativa, com o consequente arquivamento do auto de infração, número 11/2025. B, que não seja este o entendimento, caso não seja este o entendimento, que a penalidade aplicada seja convertida em advertência, com a ressalva de não reincidência em face da boa-fé, colaboração institucional e ausência de conduta dolosa ou prejuízo material à coletividade. C, o reconhecimento da revisão normativa para obrigações como instalação de sanitários sejam precedidos de planejamento, cessão de espaço e licenciamento ambiental adequado. D, ajuntada aos autos de toda a documentação já encaminhada nos processos ser mencionados, com especial destaque para os documentos de 2024 e 2025, dirigidos à Capitania dos Portos, CELT e AGERGS. A DTM analisou ambos os recursos, decidindo pela manutenção das penalidades de advertência, considerando que não foram apresentados argumentos com fundamentação suficiente para afastar as não conformidades. A Procuradoria Setorial da AGERGS se manifestou sobre os recursos na informação PSE número 210/2025. Opina pela admissibilidade dos recursos e, quanto ao mérito, pelo não acolhimento nos termos da fundamentação exposta na referida informação. Mediante o encaminhamento número 3.575/2025 DG, a Diretoria-Geral encaminha o processo para apreciação do Conselho Superior, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa número 32/2016. Em 23 de março de 2026, a empresa Becker Transportes apresenta manifestação endereçada à Diretoria de Transportes e Mobilidade, requerendo o reconhecimento da improcedência das infrações imputadas e a anulação do auto de infração. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Nós não temos registrado aqui qualquer... Presidente, desculpa interromper, mas antes do início da sessão, o doutor Júlio, que representa a empresa, já sinalizou manifestação de interesse de apresentar a arguição oral. Ah, perfeito. Como eu não estou conectado aqui, eu não vi, também não recebi nenhuma mensagem da assessoria, mas ok. Então... Isso aí. Sim, exatamente, é só a manifestação do doutor Júlio, é isso? Porque aí, se tiver mais alguém representando a empresa, a gente dividiria o tempo. Sendo só ele, a gente pode conceder os 10 minutos inteiramente à sua manifestação, doutor Júlio. Certo, não serei somente eu. Tá bem, então, por favor, a partir de agora, então, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação. Primeiro, quero me dirigir meu boa tarde ao presidente dos trabalhos, Sr. Marcelo Spalk, também ao relator, Sr. Alexandre Porsche, ao revisor Algir Lorenzon, aos demais conselheiros. Se eu não me engano, visualizei também o deputado Viana antes do início da sessão, no plenário, salvo engano, né? Era alguém muito parecido com ele, também se for ele, saúdo também, que está presencialmente. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar um pouco a realidade aqui da travessia Rio Grande São José do Norte. Nós sabemos que até pouco tempo, até agosto de 2019, nós tínhamos a travessia aqui Rio Grande São José do Norte realizada por uma única empresa, pela empresa F. Andrés. A partir de agosto de 2019, começou a atuar a empresa, a qual eu estou aqui representando, que é a Becker Transportes, e estou atuando aqui exclusivamente em favor da Becker, e trouxe realmente uma grande conquista na dignidade aqui dos moradores, tanto de Rio Grande, mas sobretudo do município de São José do Norte, que hoje não dependem somente de uma empresa, tem 2 empresas, e também houve uma expansão dos horários de atendimento. Então, a Becker Transportes sempre agiu desde o início do seu trabalho aqui, como eu falei, em agosto de 2019, procurando bem atender o usuário, bem atender o consumidor, sempre bem atendendo todas as determinações emanadas pelas autoridades, seja autoridade portuária, Marinha, Portos RS, AGERGS, CELT, sempre num sentido de colaborar. Então, eu gostaria de fazer essa contextualização inicial para demonstrar sempre a conduta não dolosa e sempre diligente, sempre prudente por parte
da empresa Becker. Nós tivemos acesso ao parecer da Procuradoria Setorial e, por isso, fizemos uma nova manifestação às vésperas e pedimos desde já escusas por isso, porque o sistema SEI, conforme ele está configurado na AGERGS, não permite uma consulta online dos advogados, ele tem que ser requerido por antecedência e liberado um link. Então, nós temos assim um acesso mais restrito ao público externo como advogados, e por isso nós achamos por bem fazer uma nova manifestação, porque o parecer ele trata exatamente dos dois aspectos que a empresa Becker entende que nem a advertência merece no presente caso. Nós queremos tratar, primeiramente, da questão do assoreamento, né, dos atrasos. Como já foi falado, a portaria número 2, no artigo 2º, trata que exatamente os horários que há obrigação de cumprimento rigoroso, e esse é o adjetivo que a portaria número 2 usa, cumprir rigorosamente, trata-se dos horários de partida. E muito acertadamente a portaria coloca somente os horários de partida, porque nós sabemos que o transporte, em geral, e ainda mais o transporte por meio aquaviário, ele tem inúmeros fatores que interferem nessa atividade. E por bem da segurança da navegação, não pode o mestre do barco pilotar a embarcação de qualquer maneira, de qualquer jeito, né, para poder cumprir uma determinada horário, né? Ele tem que primar, sobretudo, essa é a primeira função do mestre, mas também a da empresa proprietária da embarcação, que é primeiramente zelar pela segurança da navegação. O parecer da Procuradoria Setorial refere que a questão do assoreamento seria uma causa primária, que é da natureza da atividade. E isso não procede, porque nós sabemos que o Porto de Rio Grande tem, ou deveria ter mais frequente, as dragagens de manutenção. Então, esses assoreamentos acontecem por diversos motivos, marés, correntezas, mas, sobretudo, por fato de que as dragagens não são feitas com a regularidade devida. Então, essa é uma causa secundária. A regra é o canal estar dragado, não é o canal estar assoreado, né? O poder público tem que manter o canal dragado para o bem da navegação. E isso acontece por períodos. E no período que foi apurado aqui, que a fiscalização esteve lá, foi exatamente um período que antecedeu a dragagem. Então, por isso, por óbvio, as embarcações não poderiam desenvolver a mesma velocidade de que se estivesse o canal devidamente dragado. Também na informação da Procuradoria Setorial, fala que caberia à empresa Becker ter informado a AGERGS desse problema, no sentido de colaborar. E isso foi feito. A Becker, através de um e-mail datado de 6 de fevereiro de 2025, comunicou à AGERGS de tal situação, tanto que a AGERGS respondeu através do ofício número 98/25, dizendo que a dragagem não era de sua responsabilidade. Ok, nós sabemos que a dragagem não cabe ao Estado, à CELT, mas a comunicação foi feita. Então, também não procede, nesse aspecto, a fundamentação da Procuradoria Setorial. Então, mas houve a comunicação tanto do poder concedente, esse e-mail foi também enviado para a CELT, para a Capitania dos Portos, para a Portos RS, como igualmente foi enviado para a AGERGS. Volto a dizer, tanto é que a AGERGS procedeu à sua resposta. Quero também aqui falar um pouco dos banheiros. Eu quero deixar os senhores cientes que a Becker é a única empresa que as embarcações possuem banheiro. A outra empresa não possui sanitários nas embarcações. Tá? Também hoje, ambas as embarcações, que a Becker opera com 2 embarcações, ambas têm banheiro e ambas têm banheiros adaptados PCD. As duas embarcações possuem. Mas é um excesso, e aqui eu peço a devida vênia aos senhores, exigir que a empresa
construa ou instale banheiros em espaços públicos que não estão sob sua competência. Veja que a Becker, como a própria outra empresa, a F&Drays, elas são meras locatárias de cais. Nem podemos dizer que existe terminal hidroviário onde elas operam, porque na balsa de veículos não existe terminal, existe somente na travessia de passageiros. Elas simplesmente pagam, no lado de São José do Norte, um aluguel para poder atracar no cais da prefeitura, que até nós discutimos essa natureza, se o cais é da prefeitura, é da União, enfim, mas o fato é que hoje paga um aluguel para a prefeitura só para atracar no cais, da beira, né, do cais. Ela não tem nenhuma outra área contígua ao cais, ela não tem uma retroárea alugada, não faz parte da locação junto à Prefeitura de São José do Norte. E da mesma forma, no lado de Rio Grande, que é uma área da Portos RS, empresa do Estado, também do Rio Grande do Sul, empresa pública, onde ela também só paga uma tarifa para usar o cais. Essa tarifa, inclusive, ela é mensurada a partir do metro linear do cais, né? E ela não tem locação de nenhuma outra área no lado de Rio Grande, apesar que na prática se usa, os veículos acabam usando para poder acessar o cais, mas juridicamente ela simplesmente aluga o cais para poder atracar. Então, realmente, hoje, a empresa não tem espaço físico disponível, não foi colocado espaço físico disponível para que ela possa construir ou colocar sequer um banheiro químico, né? Não pode colocar um banheiro químico no meio de uma via pública, tá? Que hoje os dois lados, depois do cais, é a via pública. Então, isso é inviável, causaria um transtorno ao trânsito, à segurança do próprio trânsito de veículos e também de pedestres. Nós entendemos que essa infraestrutura caberia ser articulada junto à Prefeitura de São José do Norte e à própria Portos RS. Além do mais, mesmo que em tese fosse pensado em banheiro químico, lá em São José do Norte, esse custo seria demasiado grande e seria, com certeza, afetaria também a questão tarifária, traria um ônus também no cálculo tarifário, um custo, porque nós sabemos que São José do Norte é um município pequeno, né? Não possui empresas que trabalham nessa área e teriam que se contratar serviço de locais muito distantes, o que com certeza teria um custo muito elevado. Mas também eu quero trazer aqui, além do fato das próprias embarcações possuírem banheiros adaptados... Doutor Júlio César, vou lhe pedir para concluir que seu tempo está terminando. Perdão, desculpe, mas eu só quero acrescentar mais um detalhe, é que onde a balsa atraca no lado, na margem de São José do Norte, existe a hidroviária de passageiros bem ao lado, contígua, que possui banheiro, tá? Então não há nenhum prejuízo para o usuário. Nesse sentido, nós queremos pedir que seja improcedente as autuações, até para que, mesmo sendo pena de advertência, que isso não gere um antecedente para a empresa, um antecedente indevido. Quero aqui pedir desculpas por ter passado o horário e agradeço muitíssimo a oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, doutor Júlio César. Devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre Force para que faça a leitura da fundamentação e do seu voto. Obrigado, presidente. Antes de dar continuidade à leitura da fundamentação, queria apenas reconhecer a civilidade com que o doutor Júlio traz os pontos aqui na manifestação que ele acabou de fazer. Dito isso, então, encaminhando a leitura da fundamentação. A Agergs atua na área de transporte hidroviário de passageiros, com fulcro no inciso 6º do artigo 2º da Lei nº 16.266, de 27 de dezembro de 2024. Os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo estabelecem: parágrafo 1º, no âmbito da sua atuação, cabe à Agergs a regulação de concessão comum, permissão e autorização, bem como a regulação das modalidades de parceria público-privada, observando as políticas públicas para cada setor regulado.
Parágrafo 2º. A AGEGS exercerá competência normativa, decisória, fiscalizadora, sancionadora e consultiva, respeitadas as competências constitucionalmente reservadas aos outros órgãos do Estado. A Portaria Conjunta CELT-AGERGS, número 2, de 28 de fevereiro de 2025, dispõe sobre o regramento para a prestação do serviço público de transporte hidroviário intermunicipal de veículos entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte. As exposições de motivo emitidas pela Diretoria de Transporte e Mobilidade da AGERGS confirmam o descumprimento da referida portaria conforme apontamentos da fiscalização realizada e estabelecem as penalidades de advertência para as empresas F. Andrés e Companhia Limitada e Becker Transportes, com fundamento na Resolução Normativa número 13/2014, a qual define as infrações e as respectivas sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados. Quanto aos recursos interpostos pelas autuadas, cabe referir que os pressupostos recursais, legitimidade, interesse processual e tempestividade encontram-se presentes, razão pela qual devem ser conhecidos. Quanto aos requerimentos finais apresentados, nota-se que em ambos os recursos há referência à multa aplicada, entretanto, a decisão inicial do diretor, quando da emissão do auto, foi a aplicação de penalidade de advertência. Quanto ao mérito, em que pese os argumentos apresentados pelas empresas, conforme consta na informação PSE número 210/2025, a qual me reporto e acolho, restou claro que não são suficientes para anular os autos de infração em tela. Destaca-se da análise efetuada. Primeiro, da defesa do auto de infração número 11/2025 pela Becker Transportes, 1.1, da não disponibilização de sanitários adequados. A infração, não conformidade 2, não se resume ao fato da responsabilidade pela infraestrutura de terminais. O relatório de fiscalização também apontou a ausência de banheiro químico em São José do Norte e que os sanitários das embarcações não cumpriam os requisitos de adaptação para PCD. A defesa não logrou afastar integralmente a infração. A decisão da DTM para manter a advertência por esta não conformidade também se sustenta, sendo legal e proporcional. 1.2. Do descumprimento de horários e da responsabilidade pelo assoreamento. O reconhecimento do assoreamento como um problema estrutural e de conhecimento notório não autoriza a concessionária, a gerir o serviço à margem das normas regulamentares, nem a exime do dever de comunicação previsto no artigo 2º da Portaria CELT-AGEGS número 2/2025. Embora a condição do canal seja pré-existente, a sua repercussão na navegabilidade varia conforme a dinâmica hidrológica diária, marés, ventos, configurando situações de emergência operacional a cada evento de impossibilidade de cumprimento da tabela. O fato de a responsabilidade pela dragagem ser do poder concedente, CELT Portos RS, constitui uma circunstância atenuante para o descumprimento dos horários pelas operadoras. Fica evidente que a causa primária dos atrasos é um fator estrutural alheio à gestão das empresas. Contudo, isso não exclui totalmente a infração. Descumprimento do esquema operacional, artigo 2º da Portaria Conjunta CELT-AGEGS número 2/2025, de fato ocorreu, conforme constatado em loco pela fiscalização. A empresa, ciente do problema, deveria ter protocolado junto à AGEGS e à CELT um pedido formal de revisão e flexibilização emergencial dos horários da portaria, em vez de simplesmente descumpri-la. Dessa forma, ao constatar que as condições de navegação impediriam o cumprimento do horário estipulado em um dia específico, incumbia a delegatária a acionar imediatamente o protocolo de exceção, registrando o fato no diário de bordo e comunicando o poder concedente e agência reguladora no prazo de 24 horas. A inércia da empresa em formalizar tais ocorrências, optando pelo descumprimento tácito da grade de horários, em vez de provocar a administração para devida ciência e controle, constitui por si só infração ao dever de prestação adequada e de colaboração com o ente regulador, legitimando a manutenção da penalidade de advertência, independentemente da causa raiz dos atrasos. Segundo, da defesa do auto de infração número 12/2025 pela F. Andrés e Companhia.
Quanto ao cerceamento da defesa, a alegação é infundada. O auto de infração e sua respectiva exposição de motivos não podem ser interpretados isoladamente do conjunto probatório que os originou. O relatório de fiscalização número 19/2025, que foi devidamente anexado à notificação da empresa, detalha com precisão os fatos constitutivos da infração. Quanto ao mérito, o artigo 2º da portaria determina o cumprimento rigoroso do esquema operacional e os respectivos horários de partida. O esquema operacional, conforme anexo da portaria e referenciado na ata de reunião de 2024, compreende a totalidade da operação, incluindo as chegadas. Além disso, requer qualquer situação emergencial que impedisse o correto cumprimento de horários, não foi comunicado ao poder concedente a AGERGS, conforme determina o artigo 2º da referida portaria. A existência de fatores externos, assoreamento e tráfego, embora relevantes, servem como circunstâncias atenuantes, as quais foram devidamente consideradas pela DTM ao converter a penalidade de multa em advertência, mas não eximem a operadora do cumprimento da norma, nem tornam a conduta atípica, conforme analisado anteriormente na presente informação. A decisão do ETM, que manteve a autuação e a sanção de advertência, mostra-se, portanto, juridicamente rígida e factualmente fundamentada. Diante do exposto, conclui-se que as alegações apresentadas não possibilitam a desconstituição dos autos de infração emitidos, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa das delegatárias durante todo o trâmite do presente expediente. Por fim, referente à manifestação apresentada pela empresa Becker Transportes no dia 23 de março deste ano, esta repisa os argumentos já avaliados pela Diretoria de Transportes e Mobilidade. Adicionalmente, na hipótese de a empresa tê-la apresentado como memoriais, trata-se de manifestação intempestiva, posto que o prazo regimental para tanto é de 72 horas antes da sessão, conforme o artigo 70 do regimento interno desta agência. Assim sendo, encaminho o voto a seguir. 1. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela empresa Daiana Almeida do Evangelho, Becker Transportes, mantendo a penalidade de advertência aplicada mediante o auto de infração número 11/2025. 2. Conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela empresa F. Andrés Companhia Limitada, mantendo a penalidade de advertência aplicada mediante o auto de infração número 12/2025. É como voto, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheiro Porce. Passo nesse momento para o conselheiro revisor, Algir Lorenzon, para que se manifeste quanto à revisão do voto. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, assim como saúdo os eminentes conselheiros, Lucas, Ricardo, nosso diretor-geral, nossos diretores, nossos assessores. E especialmente também quero cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação oral produzida. E neste processo, eminente presidente, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, Alexandre Porce, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Algir. Abro nesse momento espaço para discussões. Conselheiros Juliane, Lucas, eu também não tenho nenhum comentário a fazer. Passamos então à votação e eu voto de acordo com o conselheiro relator, também conhecendo e negando provimento a ambos os recursos das empresas Becker e F. Andrés. Conselheiro Lucas, como vota? Da mesma forma, presidente, de acordo com o relator. Conselheiro Juliane? Presidente, voto de acordo com o relator, tornando minhas também as palavras que ele referiu acerca da fidalguia com que a defesa exerceu a tribuna, que muito engrandece este espaço, este momento de decisão relevante. Então, acompanho integralmente o relator.
Certo. Obrigado, conselheiros. Então, agradeço a presença do doutor Júlio César, também me junto aos colegas aqui em elogiá-lo pela sua postura educada, e seguindo o rito, né, do nosso procedimento do Conselho. Então, por unanimidade, o Conselho acompanha o voto do conselheiro relator, conhecendo e negando o provimento a ambos os recursos das empresas Becker e F. Andrés. Passamos, então. Peço licença para me retirar. Desejo uma boa tarde de trabalho aos senhores. Obrigado, doutor Júlio César. Boa tarde. Passamos, então, ao item número 3 da pauta, que são comunicações. Item 3.1. Foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 2504-3900-254, que trata de ajuste da capacidade diária contratada nos contratos de uso do sistema de distribuição no Mercado Livre, Sulgás e Gerdau, S.A. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Alexandre Porce. 3.2. Conselheiro relator Lucas Fur registra que enviou o processo 000595-3900-259, que trata de proposta de definição das novas estruturas organizacionais da Agerex ao gabinete da presidência, tendo em vista tratar-se de matéria administrativa. Item 3.3. A Diretoria-Geral informa a emissão do termo de arquivamento de notificação, TA número 73/2026 DTM, relativo à fiscalização realizada na concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, processo número 002353-3900-254. 3.4. A Diretoria-Geral informa a emissão da decisão DG 0570778 e do registro de comercializador de gás número 7/2026 DG para a empresa JIF SA, processo número 001589-3900-255. Item 3.5. Foi distribuído e pautado para a sessão número 12 de 2026, a realizar-se no dia 26 de março, próxima quinta-feira, às 14 horas, processo número 000403-3900-267, que trata de termos aditivos e distratos relativos aos contratos de suprimento entre a Sulgás e a Petrobras. Conselheira relatora Luciana Luso de Carvalho, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. Item número 4, convites. 4.1. Recebimento de convite da Escola Superior do Ministério Público para a solenidade de lançamento de sua nova identidade visual, a realizar-se no dia 30 de março, segunda-feira, às 18h30, no Instituto Caldeira, Sala Multiuso, Porto Alegre. O objetivo é apresentar a nova marca institucional. Confirmação de presença deve ocorrer até o dia 25 de março, então vamos ver quem poderá fazer a representação da agência nesse evento. 4.2. Recebimento de convite da Agência Nacional de Energia Elétrica para o 3º Congresso Nacional de Fiscalização da ANEEL, CONFIA, a realizar-se no período de 25 a 29 de maio de 2026, em Cuiabá, no Mato Grosso, no formato híbrido. O evento ocorrerá no auditório da Controladoria Geral do Estado, com início às 8 horas e 30 minutos do dia 25 de maio e encerramento previsto para as 12 horas do dia 29 de maio. A programação contará com discussões estratégicas sobre os principais desafios e avanços da fiscalização nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então aqui também, né, precisamos estar presente, um evento importante, já que exercemos aqui a fiscalização justamente por um convênio com a ANEEL, para estarmos presentes, seja de forma presencial ou híbrida, ou online, né? Já que o evento tem formato híbrido. Item 4.3. Recebimento de convite endereçado ao conselheiro presidente, encaminhado pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a IAMU, para o almoço comemorativo aos 63 anos da entidade, ocasião em que será apresentada a nova diretoria eleita para o biênio 2026, a realizar-se no dia 31 de março, terça-feira, às 11h30, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.
Além destes convites, eu tenho mais 3 convites impressos aqui. Primeiro, um evento do BRDS ser realizado já durante o South Summit, que começa amanhã, né? O South Summit Brasil, na sua 5ª edição, acontece amanhã, quarta, quinta e sexta, e no dia 26, na verdade, na quinta-feira, há um encontro aqui que é o Conexões BRDE e lançamento do BRDE Labs, RS 2026. Então, café da manhã, às 8h30. Então, já confirmei presença. Se mais algum conselheiro, algum diretor quiser estar presente, por favor, avise para que a gente avise, faça a inscrição também. Também, no South Summit, tem um outro café da manhã no dia seguinte, na sexta-feira, organizado pelo Badesul. Então, também recebemos o convite no Agridoce Café, Rua Sarmento Leite, 1024, Cidade Baixa, Porto Alegre, das 8 às 10 da manhã. Então, também não confirmei presença, porque ainda não tenho certeza que poderia estar presente. Eu tenho como estar, presidente. Ótimo. Então, aqui já vamos confirmar a presença do conselheiro Lucas, que inclusive esteve comigo e com o chefe de gabinete Guilherme. Estivemos fazendo uma visita institucional ao Badesul na semana passada. E o último convite que eu tenho aqui é um convite do governo do estado, governador Eduardo Leite, secretário da Reconstrução, Pedro Capelupi, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a apresentação da agenda O Rio Grande está diferente, parcerias em ação, a realizar-se às 10 horas do dia 30 de março de 2026, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, aqui em Porto Alegre. Então já pedi para chefe de gabinete para confirmar minha presença, estarei presente neste evento também. Algum outro convite recebido, conselheiros? Acho que o diretor André Domingues, nosso diretor de assuntos institucionais, não está aqui presente hoje, normalmente ele acompanha sessões, mas deve estar em alguma outra agenda, mas ele nos passou que na sexta-feira haverá um evento em Capão da Canoa, organizado pela Assembleia Legislativa, com municípios do litoral norte, né? Então é possível que eu, inclusive, esteja presente, estou tentando compatibilizar a agenda, mas o nosso diretor, André Domingues, e o nosso diretor de saneamento, Felipe Conceição, estarão presentes nesse evento. E, por último, assuntos gerais. Então, aqui não menos importante, né, apesar de ser o último, diretor-geral Carlos Alvim e o conselheiro-presidente que vos fala solicitam a aprovação do Conselho da indicação de Vianney Kaiser ao cargo de diretor de Tecnologia e Inovação, em substituição ao atual diretor Newton Telichevski, processo 6000-729-3900-261. E já antes de colocar em deliberação, agradeço aqui ao diretor Newton Telichevski todo o empenho, toda a sua dedicação ao longo dos últimos anos em que esteve à frente da diretoria de Tecnologia e Inovação, e também sucesso ao novo diretor que está vindo, caso aprovado aqui pelo Conselho. Então, coloco aqui em votação, iniciando pelo conselheiro Alexandre Porce. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Lucas. Da mesma forma, aprovado, presidente. Conselheiro Giuliani. Mesma forma, presidente. Obrigado, conselheiros. Alguém tem mais algum assunto? Assuntos gerais? Não? Então, agradeço a presença de todos. Informo novamente, né, que nós teremos na quinta-feira, às 14 horas, outra sessão ordinária, não é extraordinária, porque as nossas sessões ordinárias previstas são terças e quintas, então não é uma extraordinária, é uma ordinária. E nos reencontramos, então, na quinta-feira, às 14 horas. Muito obrigado, uma boa tarde, uma ótima semana a todos.